Vamos falar de correlação semântica dos tempos verbais. Na verdade, eu que já tenho aí 20 anos de estrada de concurso, eu me lembro de quando isso começou a aparecer em prova. Eu me lembro da semana em que isso começou a aparecer em prova. Impressionante, né? Porque eu que vivo disso, eu tenho que estar ligada nisso, né? Então, eu que vivo de ensinar português para concursos, eu me lembro da semana em que visualizamos uma prova em que esse assunto tem aparecido. Foi uma loucura, porque todo mundo olhou, os alunos que fizeram aquele concurso falaram assim, como assim? Isso foi em 2000 e... Olha, vou fazer conta não, mas eu vou te falar, isso foi 2006, ali pertinho. E aí eu me lembro de que quando isso apareceu em concurso, as pessoas falaram, da onde veio isso? Na verdade, em verbos, você vai ver, tudo que se vê nas questões de verbos, de português para concursos, foi, lá no início, copiado das questões de inglês. Porque em inglês isso é muito comum. No português é que foi estranho, hoje já não é mais. Que tipo de questão é essa que nós vamos resolver? Vamos resolver aquelas questões em que, por exemplo, se eu digo assim, eu prometo que estudaria mais. Estou falando errado? Presta atenção, hein? Ó, eu prometo que falaria mais. Estou falando errado? Sim ou não? Não. Eu quero sim ou não? Eu prometo que eu prometo que estudaria mais. Estou falando errado? A resposta é sim. Eu estou falando errado. Isso é erro. Falta de correlação semântica de tempos verbais é erro gramatical. Ah, mas Adriana, para mim erro é... Isso é para mim fazer. Isso é que é erro, Adriana. Não. Existem outros erros. Isso é erro. Eu prometo que estudaria mais. Tá? Então, como é que eu deveria falar isso? Eu prometi que estudaria mais. Ou eu prometo que estudarei mais. Estamos falando de um dos erros mais comuns nas vidas de pessoas de respeito. Uma pessoa de respeito fala assim. Uma pessoa de respeito que não comete erros, que a pessoa fala assim, eu falo bem português, a pessoa comete esse tipo de erro, porque é erro sutil, é erro de gente boa. Correlação... Eu costumo dizer que correlação semântica dos tempos verbais é erro de gente chique. Mas é erro, tá bom? Adriana, qual é o mecanismo para isso? E como é que isso vem sendo abordado nas provas de alto nível? Vou mostrar para você, então, o mecanismo. O que eu vou mostrar agora é só uma base teórica mínima, porque o resto é treinar com questões. Então, eu vou te mostrar a base teórica mínima, para depois você ver que na prática, isso se aprende na prática. Entendeu? Então, vem comigo. Qual é o conceito? O que a gente tem que saber? O que significa isso? Correlação semântica dos tempos e modos verbais. Ó, correlação é o mesmo que correspondência semântica. Dependendo da banca, tanto se pode usar correlação, correspondência ou articulação. Esses três nomes estão certos, tá? Então, na verdade, o que se quer dizer é os verbos têm que ter correspondência na frase. Que tipo de correspondência? Agora, olhe para mim. O que eu vou colocar aqui é o que dá conta da maior parte das questões, mas não é suficiente. O resto é treinando que a gente vai aprender. Então, a teoria mínima que dá conta aí de mais de 60% das questões é essa que eu vou colocar agora na lousa. Vem. Imperfeito do subjuntivo casa com o futuro do pretérito. Esse é o primeiro ponto teórico que você precisa relembrar. Então, por exemplo, se eu digo, se eu pudesse, eu chegaria mais cedo, isso é correlação semântica dos tempos verbais. Por quê? O primeiro verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu pudesse. E o segundo verbo está no futuro do pretérito. Então, imperfeito do subjuntivo casa com o futuro do pretérito. Tudo bem? Tá. Vem comigo. O que mais, Adriana? O que mais? Futuro do subjuntivo casa com o futuro do presente. Futuro do subjuntivo casa com o futuro do presente, sabia? Vou te mostrar. Se eu puder, eu chegarei mais cedo.
Ó, perfeita correlação semântica, ó. Se eu puder, puder é o quê? Puder é futuro do subjuntivo. Quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder. Casa com o futuro do presente. As frases estão correlatas semanticamente. É o futuro com futuro. Entendeu? É o futuro com futuro. Tá, que mais? Terceiro ponto teórico. E último. Olhe para mim. Não é só futuro que casa com futuro. Quando nós fizemos a revisão lá de presente, lembra que eu disse que o presente ele pode vir ligado ao futuro? Lembra? Isso aparece nas questões de correlação. Eu coloquei aí para você, ó. Presente também casa com o futuro do presente. Ó, presta atenção. Junte essas fichas, ó. Futuro do presente casa com futuro. Beleza. Futuro do subjuntivo casando com o futuro do presente. Tá. Mas o futuro do presente não casa só com o futuro, não. Ele também casa com o presente. Entendeu? Ó, volte aqui, ó. Futuro do pretérito casa com pretérito. Futuro do presente casa ou com o futuro ou com o presente. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Futuro do pretérito, ele tem menos amigos do que o futuro do presente. É brega, mas me ajuda. Ó, futuro do pretérito, coitado, ele tem menos amigos. Ele casa com pretérito. E o futuro do presente, ele tem mais amigos. Ele pode casar com o futuro ou com o próprio presente. E quando ele casar com o presente, você vai ver aí nas questões, tanto pode ser um presente do indicativo quanto um presente do subjuntivo. E eu te trouxe aqui 2 exemplos, ó. Caso eu possa, chegarei mais cedo. Ó, possa. Isso não é presente? Presente do subjuntivo. Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Casando com o futuro do presente. Futuro do presente, então, pode casar com o presente do subjuntivo e pode casar com o presente do indicativo. Ó, ela acha que chegará mais cedo. Ela acha... Ó, esse acha é o quê? Presente. Que tipo de presente? Indicativo. Ela acha agora, ela acha. Tá. Junto com o futuro do presente. Então, você entendeu? Tá. Então, olha para cá. Futuro do presente pode casar com o presente, seja do indicativo ou do subjuntivo, ou com o futuro. Futuro do pretérito casa com o pretérito. Isso é sempre. Adriana, decora isso daí? Isso é o básico. Isso dá conta de todas as questões? Não. E as outras questões? Leitura. Leitura, bom senso, vão resolver. Tudo bem? Então, leitura e bom senso resolvem as outras questões. O básico é isso aí. Adriana, você não podia me dar uma listinha maior, não, de coisas que casam com outras coisas? Não, porque tudo mais vai depender do contexto. Então, isso é só o que eu posso te dar. Juro pra você, se eu pudesse macetear mais, eu macetearia. Mas não há mais o que ser maceteado. Fechamos. Agora, pancadão de questões de correlação semântica dos tempos verbais da FCC, que é a banca que pega mais pesado nisso. Olhe para mim, antes de resolver as questões, olhe para mim. Vamos selar um acordo. Você vai achar um erro e vai partir para outra alternativa. Tudo bem? Prometa? Não tente consertar o erro. Adriana, como é que ficaria? Sei lá. A banca, de propósito, ela coloca frases grandes, pesadas, para o cara tentar melhorar. Não tente melhorar. Você entendeu? Assim, eu vi o erro, tá? Como é que ficaria certo? Não sei, porque há várias possibilidades. Se você for perder tempo com isso e eu perder tempo com isso, a gente vai deixar de treinar. Então, quando indicar o erro, eu vou mostrar, ó, tá errado porque não tem coerência. Beleza, coloque o erro e vá para outra. Vá por mim. A banca, de propósito, coloca frases longas para o cara ficar tentando melhorar o erro. Não tente consertar o erro. Questão 16, vamos embora lá. A banca quer aquela que tenha correlação entre tempos e modos verbais, correlação adequada. Você vai sempre para o primeiro verbo, ó, futuro do pretérito. Futuro do pretérito casa com... Agora vai para o outro, ó. Seria de supor que um nativo venha. Futuro do pretérito casa com presente? Não.
Ah, deixa eu tentar melhorar. Não, lembra que a gente combinou? Não tente melhorar, não tente consertar o erro. Então, fora a letra A. B. Vai, não se apresentaria, futuro do pretérito. Tá. Não se apresentaria como fácil a plena compreensão que alguém se dispusesse, futuro do pretérito, casa com passado, imperfeito do subjuntivo? Sim. Imperfeito do subjuntivo? Sim. Resposta letra B. Vambora ver as outras, vem. Ó, sempre comece pelo primeiro verbo. Olhe para ele e veja o tempo dele, ó. Para que venham a ser. Venham não é presente. Outra coisa. Agora eu só vou marcar os erros, tá? Só vou marcar os erros das demais assertivas. Mas, ó, presta atenção. O mecanismo é sempre assim. Você olha para o primeiro verbo da frase e pergunte a ideia que ele traz. Se é presente, passado ou futuro. E aí depois você vai correndo para os outros, tá? Então, olha só. O primeiro verbo traz ideia de quê? Presente. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Presente do subjuntivo. Vá correndo para os outros. Ó, houvera, não é passado, mais que perfeito? Tá fora. D. Segundo supõe. Olho para o primeiro verbo, presente. Ó, vou para o outro. Poderiam. Futuro do pretérito, casa com presente? Não, ele tem poucos amigos, coitado. E ao se depararem em infinitivo, tá? Então, você vai ter que ir pelo contexto mesmo, se faz sentido. Ó, olhe para mim. Infinitivo é forma nominal do verbo. Ou seja, é o contexto que vai dizer, não dá para decorar. Quando é forma nominal, você só vai ver se faz sentido lendo. Isso é infinitivo, depararem. Deparar, para tu deparares, para ele deparar. Isso é infinitivo flexionado, tá? Para eu saber se há correlação semântica, eu tenho que ir pelo contexto. Ó, ao se depararem com os nativos, tão logo chegados ao novo mundo, os colonizadores passassem. Você viu que esse infinitivo, ele estava com ideia de futuro, presente e futuro? Naquele contexto, ele estava com ideia de presente e futuro. Não faz sentido esse passado aqui. Por isso está fora. Resposta letra B. Bora mais! Questão 17, a gente vai resolver uma bateria, sempre começando pelo primeiro verbo. Olhe para o primeiro verbo, ó. Era, passado. Era uma conhecida frase. Que sucessivas gerações viessem. Outra coisa, olhe para mim. Não tente consertar o erro, não tente melhorar a frase, senão você vai perder tempo na questão. Outra coisa que você tem que fazer. Quando for locução verbal, eu já te dei essa dica. Na locução verbal, Adriana, o que é locução verbal mesmo, hein, minha filha? São dois verbos juntos. Adriana, isso aqui é locução verbal? É, mas isso tem preposição no meio, não importa. A locução verbal pode ter preposição no meio, ali ligando os verbos, tá? Tá, quando é locução verbal, eu perco a coordenação motora. Não, perca não, olhe sempre para o auxiliar. É ele que diz. Eu já falei isso hoje, e você está voltando a ver isso hoje, tá? Então, olhe para o auxiliar, pronto. Ó, viessem é passado. Era e viessem, tá bom? Olha pra cá, os dois estão no passado. Olhe pra mim, rapidinho. Você leu isso daí, os dois estão no passado. Em tese, tá tudo bem. Na prática, tá tudo bem? Leia pra ver se fez sentido. Vou repetir. Maldade da banca. Ela faz muito esse tipo de questão top. Ela coloca verbos que aparentemente tá tudo bem com eles, passado, mas quando você lê, não faz sentido. Então, não adianta decorar que passado pode vir com passado. Dependendo do contexto, não pode. Entendeu? Ó, era uma conhecida frase que sucessivas gerações viessem? Não, vinham. Sei lá o que for, não tente consertar. Mas não fez sentido, embora os dois estivessem no passado. Então, nem sempre passado vai casar com passado. Entendeu a maldade? B. Ela logo surgiria, futuro do pretérito. Ah, essa tá fácil. Surgiria, houver futuro. Futuro do pretérito casa com futuro? Não, futuro do pretérito casa com passado. Fácil a letra B. C. A ideia seria, olho sempre para o primeiro verbo, futuro do pretérito. Vem, ó. Tivessem, é o imperfeito do subjuntivo. Mas, Dri, eu perdi a coordenação motora porque são dois verbos aqui, a locução verbal. Não perca, olhe sempre para o primeiro verbo, é ele que te diz, é o auxiliar. Tá, ó, futuro do pretérito e passado, imperfeito do subjuntivo.
Linda. Resposta letra C. D. Algo de muito melhor haverá de ficar. Locução verbal. Na locução verbal eu olho para o auxiliar, é ele que diz o tempo. Futuro. Futuro casa com mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, que aí será, perdera? Não, nada a ver. Não tente consertar, não perca tempo. Já viu que tem problema. E é vindo. Vindo é forma nominal do verbo. Olhe para mim, você não tem que saber tudo que eu sei porque eu dou aula disso, mas você tem que entender o que há por trás das questões. Toda vez que se coloca uma forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, formas nominais a gente só vai saber se há correlação semântica com elas ou não no contexto. Não dá para decorar que gerúndio vem sempre com presente ou infinitivo vem sempre com passado. É só no contexto. Ó, isso aqui é gerúndio. Forma nominal. Eu só vou saber lendo, ó. Vindo a ser tudo uma repetição conservadora, nenhuma descoberta houvera? Não. Esse mais que perfeito não faz sentido com esse gerúndio aí. Esse gerúndio tem uma ideia de futuro, haverá. Ficaria bom, mas não tente melhorar. Olhe para mim. O que você está aprendendo com essas questões? Adriana, essa questão aí da FCC, ela me ensinou duas coisas. Me ensinou que na locução verbal eu sempre olho para o auxiliar, para eu não me perder. E me ensinou que, presta atenção, que isso é quente. Nem sempre passado casa com passado. Então eu tinha dois verbos no passado, um no pretérito imperfeito do indicativo, outro no imperfeito do subjuntivo, e eles não tinham coerente articulação. De propósito, a banca faz isso para o cara não ficar decorando, entendeu? Bora mais. 18, vem. É plenamente aceitável a articulação. Lembra que eu disse? Tanto faz a banca dizer, ó, correlação semântica, articulação semântica, correspondência semântica, é tudo a mesma coisa. Articulação. É plenamente aceitável a articulação estabelecida entre os tempos e modos verbais. Vamos lá, ó. Vou para o primeiro verbo, olho para o sentido dele. Olha, muitos não entenderão. Futuro do presente. Futuro do presente. Tá, vou lá para o outro verbo, ó. Como um pensador da era clássica como Cícero, tiver a nos dizer, tiver, futuro. Ih, Adriana, futuro. Tá, vou perder tempo? Não, porque eu olho para o outro verbo lá no final. Antes de perguntar se isso aqui ficaria bom, eu olho para esse verbo parecessem e já vi que está furada a letra A porque eu não posso casar futuro do presente com o imperfeito do subjuntivo com passado. Tá? E ainda assim, esse tiver também estava estranho. Mesmo estando no futuro, estava estranho. Ó. Muitos não entenderão como um pensador da era clássica tem. Então, nem sempre o futuro casa com o futuro. Mas aqui, na boa, eu nem precisei perder tempo, porque eu estava com o passado aqui logo depois. Entendeu? Demais, né? Demais, cara. Olhe pra mim, olhe pra mim, olhe pra mim. Adriana, caramba, a FCC é muito top. Olha o que ela faz. Questão de articulação semântica dos tempos verbais. O cara seguia pelo primeiro verbo. Beleza. Logo depois vem um outro no futuro também. Tá, se fossem só aqueles dois, a frase estaria errada. Mesmo assim. Se eu parasse aqui, ela estaria errada. Porque futuro casa com futuro? Nesse contexto não, porque não fez sentido, não tinha coerência. Tá, mas aí ela te deu um passado, porque a banca é mãe, pega no colo às vezes. Com esse passado aqui, você matou a questão, tá errada. Entendeu? Mas, ó, se tiver também estava errado, não fazia sentido. Vambora, letra B. Segundo Cícero, nada será. Ó, começo pelo primeiro verbo, futuro, futuro, futuro do presente, tá? Tá, corra pro próximo verbo. Cadê o próximo verbo? Enfrentássemos. Ah, essa aqui eu não preciso nem ler. Futuro do presente casa com enfrentássemos. Enfrentássemos. Se eu enfrentasse, se tu enfrentasses, se ele enfrentasse. Isso não é imperfeito do subjuntivo? É. Futuro do presente será casa com o imperfeito do passado? Não, essa tá mole, não casa. Não casa, não vou nem perder tempo. Vem, C.
Muitas desavenças sérias haverão de surgir. Adriana, é difícil, mas você está me dando as dicas. Quando é locução verbal, eu já sei para onde eu olho, eu não perco a coordenação motora. Olho para o primeiro verbo, futuro, haverão. Pronto, haverão. Não perco a coordenação motora. Muitas desavenças sérias haverão de surgir quando velhos amigos forem levados. Locução verbal. Olho para o primeiro verbo, futuro. Que lindo! A confrontar suas antagônicas posições políticas. Tá, futuro e futuro. Futuro e futuro. E não fez sentido? Fez. Resposta, letra C. A única coisa difícil para essa questão aí é que a banca, acho que a maior dificuldade dessa questão é que a banca fica colocando locuções verbais para o cara perder a coordenação motora, mas você não perde mais, porque você vai olhar sempre para os auxiliares. Tá, vem comigo. D. Não deveriam ter enfraquecido. Isso aqui é uma locução verbal, sabia? Adriana, isso é locução verbal? É. Adriana, pode ter coisa no meio da locução verbal? Pode. Pode ter preposição, pode ter advérbio. Beleza, isso aqui é locução verbal. Saber que é uma locução verbal me ajuda a saber para onde eu vou olhar. Eu vou olhar para o auxiliar. Deveriam. Futuro do pretérito. Que tem gente que se enrola que não sabe nem para onde olha. Por isso que eu estou te mostrando isso. Tá, agora eu vou lá para outra parte, ó. Vierem a ocorrer. Vierem a ocorrer, isso também não é locução verbal? É. Adriana, pode ter coisa no meio da locução verbal? Já falei que pode. Pode ter preposição, pode ter advérbio, pode. Pode. Tá bom, entendi. Tá, eu olho para onde para não perder a coordenação motora? Adriana, já perdi, perdeu nada. Eu olho para o auxiliar. Ó, futuro do pretérito e futuro. Futuro do pretérito casa com futuro? Não, você já viu que não, ele casa com passado. Fora a letra D. Letra E. Se nos lembrássemos. Se nos lembrássemos. Se nos lembrássemos é o imperfeito do subjuntivo. Lembrássemos. Às vezes na questão você fica meio zonzo e você fala, cara, que tempo é esse? Aí você vai lembrar aquele início da aula de hoje, que lembra que eu revisei com calma, se eu lembrasse. Que tempo é esse que você coloca o se eu lembrasse, se tu lembrasse? Então você tem que parar um pouquinho e voltar a lembrar. Chamar o feito à ordem e falar, se eu lembrasse, isso é um imperfeito do subjuntivo. É um imperfeito, tá? Então quando você começar a se desesperar, chame o feito à ordem e faça isso que eu tô fazendo aqui com você, ó. Coloque o tempo, ó. Isso aqui é imperfeito do subjuntivo, tá? Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos de estabelecer. Essa banca é braba. Olha o que ela faz. Ela pega uma locução verbal com auxiliar também no imperfeito do subjuntivo. Cara, que coisa linda! Tu olha para isso, aí tu fala assim, perfeita conexão. Imperfeito do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo. O que você está aprendendo? Que nem sempre um tempo igual ao outro casa com ele. Ou seja, tem que ter coerência a frase. Por isso que as questões da FCC são as piores. Porque o que ela faz? Ela pega frases em que o cara coloca ali tempos iguais e não há correlação semântica. Por quê? Porque não fez sentido naquele contexto. Ó, se nos lembrássemos do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos, não haveríamos. Aqui teria que ser futuro do pretérito. Então, o que você está aprendendo? Que nem sempre o futuro casa com o futuro, foi a letra A. Que nem sempre o passado casa com o passado. E que tem que ser no contexto que você vai descobrir isso. Você entendeu? Cara, eu vou te dizer, essa é a banca que mais... Você não vai ver coisa mais difícil em nenhuma outra banca em relação a esse tópico correlação. Questão 19, vambora mais, ó. Letra A, ó. Eu começo pelo primeiro verbo. Olho pro tempo dele, pra ideia que ele traz. Vem. Envelhecêssemos, isso é o quê? Não desanime que a gente está chegando ao final, você tem que passar por isso. Ó, não estamos chegando ao final, mentira, mas você tem que passar por isso. Ó, é imperfeito do subjuntivo. É o pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza. Haveremos de frequentar. Olho para o auxiliar. Faz sentido? Não.
Passado não casa com o futuro do presente. Fora, tá mole essa daí. B. Alguém já terá notado, locução verbal. Olho para o primeiro verbo, futuro do presente. Tá, próximo. Pudesse retornar, locução verbal. Olho para o primeiro verbo, passado. Faz sentido? Não. Imperfeito do subjuntivo não casa com o futuro do presente, casa com o futuro do pretérito. Pronto. C. Se meus olhos não estivessem, olho para o primeiro verbo, imperfeito do subjuntivo. Não é se estivessem, não é passado, tá? Olhe para o outro, ó, haverei, futuro do presente, ó, imperfeito do subjuntivo, casa com futuro do presente, olhe para mim. Você já viu que não. Imperfeito do subjuntivo, casa com o quê? Futuro do pretérito. Lembra? Futuro do presente é amigo do futuro e do presente, não do passado. Então, passado não casa com o futuro do presente. Fora a letra C. D. À medida que as emoções iam tomando, locução verbal, olho para o auxiliar. Iam. Iam é o passado, é o pretérito imperfeito. Iam tomando. À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia. Impedia também. Repare que aqui a banca está colocando dois verbos no mesmo tempo. Imperfeito do indicativo, iam, é o verbo ir, iam, no imperfeito. E impedia também é pretérito imperfeito. Tudo bem? Ó, eles estão no mesmo tempo, não estão? Estão. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Não quer dizer, porque você já viu, está treinando várias questões comigo, já viu o caso em que eles estão no mesmo tempo e não faz sentido. Mas nessa frase faz sentido? Leia essa frase e me diga. À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia de falar. Sim, é uma ideia aqui de proporcionalidade. As duas ações aí vão crescendo na mesma proporção e no mesmo tempo. Resposta, letra D. Lindo. E na letra E? Pior ataque costumava, passado, futuro do pretérito. Ó, Adriana, casa, o futuro do pretérito casa com esse passado aqui? Não fez sentido. Pior ataque costumava ser o da infância quando esta se imporia, não. Quando esta se impunha. Não faz sentido esse futuro do pretérito. Entendeu? Você está entendendo que a banca aí, ela está tendo cuidado de falar que nem sempre o futuro do pretérito casa com o passado, nem sempre. Então, nesse caso, o futuro do pretérito não casa com o passado, porque não fez sentido. Tudo bem? Foi isso aí que você aprendeu nessa questão. Foi entendido? Resposta. Vamos lá. Próxima questão, questão 20. Bora lá. Estão plenamente observadas a correção da redação e a correlação entre tempos e modos verbais na frase. De novo, a banca quer aquela que tenha perfeita correlação. Vambora, é uma atrás da outra. Vem, ó. Caso seja levada. Vamos lá. Caso seja. Eu olho o primeiro verbo. Seja. Ele está com ideia de presente, presente do subjuntivo. Olhe para o que vem depois, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, ó. Presente casa com futuro do pretérito? Não. Fora a letra A. B. Se a felicidade dos homens se equiparasse é passado. Passado casa com futuro, casa. Tá lindo isso daqui. O problema não foi esse. O problema é que a banca queria mais. Ela queria a correção da redação também. E eu tenho problema nesse porquê. Aqui, o erro está no porquê. O certo seria dizer, não haveria por que motivo.
Esse porquê tem que ser separado. Lembra que toda vez que o porquê equivale a porquê motivo, ou seja, toda vez que ele vem numa interrogativa indireta, ele tem que vir separado. Entendeu? Foi? Então, erro na letra B. Mas não foi de verbo. O problema foi a correção da redação. C, vamos embora para C. Entende-se que os povos primitivos entende-se que eles estivessem e saberão. Ó, passado casa com o futuro do presente? Não. D, quando viermos, locução verbal. Locução verbal, eu olho para o primeiro verbo. Locução verbal, eu olho para o primeiro verbo. O primeiro verbo está no futuro. Futuro do subjuntivo. Ideia de futuro, tá? Tá bom. Aí continue comigo, ó. Quando viermos a considerar mais de perto a felicidade dos primitivos, estaremos futuro com futuro. Tá. Adriana, e depois vem um presente. Pode? Eu posso ter futuro do subjuntivo, futuro do presente e presente? Posso. Aliás, você viu que o futuro, ele tanto pode casar com futuro, quanto pode casar com presente. Linda, resposta, letra D. Letra D. Tudo bem? E na letra E, nos tempos primitivos, onde sobejavam os impulsos naturais, os homens sabem, ó, passado casa com presente? Não. Então, ó, não faria sentido esse pretérito imperfeito nessa frase. Adriana, passado casa com presente em outra frase? Sim. Você viu lá a questão da FGV em que tinha um passado e tinha um presente. Mas aqui não faz sentido. Por quê? Nos tempos primitivos, onde sobejavam os impulsos naturais, os homens sabiam. Os homens sabiam. Aqui eu teria que colocar o verbo no pretérito imperfeito. Também para que houvesse perfeita correlação. Tudo bem? Mas lembra que eu disse que não é para a gente perder tempo corrigindo? Viu que está ruim? Vai partindo para outra alternativa. Vou fechar esse vídeo aqui para não ficar tão longo. No próximo vídeo, últimas questões de correlação semântica dos tempos verbais. Vamos lá!